A esperança no cumprimento das promessas de Deus é a âncora que tem sustentado os seus filhos através dos séculos. E por isso nós estamos aqui nesses momentos de estudo. Você é bem-vindo. Durante esse trimestre, estamos estudando sobre a aliança de Deus com a humanidade. E temos recentemente estudado sobre as promessas que Deus fez a Abraão. 4 delas são destacadas no estudo que fizemos durante esta semana. A primeira delas encontra-se em Gênesis capítulo 15, verso 1. Deus diz: Abraão, não temas, eu sou o seu escudo, eu lhe darei uma grande recompensa. Qual o contexto dessa promessa? Nós já temos estudado que Deus utilizou de um processo de passo a passo com Abraão ao fazer com ele uma aliança. A primeira etapa cumpriu-se em Ur dos Caldeus, quando o Senhor ordenou que ele saísse da sua terra e se dirigisse para um lugar que o Senhor lhe mostraria. O Senhor prometeu que daria a ele uma numerosa descendência, que herdaria aquela terra e faria da sua descendência uma grande nação. A segunda etapa da aliança de Deus com Abraão foi cumprida 5 anos mais tarde, quando Abraão, já em Canaã, Deus lhe aparece e Abraão pergunta: Senhor, eu já estou com 80 anos, nada aconteceu ainda, nós não temos filhos, será que porventura um servo vai herdar a minha herança? E Deus então lhe faz essa promessa. E Deus lhe diz: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Ou seja, não tenhas medo. Você está sob a minha proteção, sob a minha aliança. O que eu prometi a você em Ur dos Caldeus, eu lhe trouxe de lá, o acompanhei no caminho. E agora você pode ter certeza que eu vou cumprir aquilo que eu prometi. Assim, Deus procurou encorajar Abraão de que aquele que havia saído sem saber para onde ia, pela fé, podia continuar caminhando com Deus pela fé, na certeza que Deus cumpriria todas as suas promessas para com eles. Assim, a promessa era: eu sou o teu escudo. Para mim e para você hoje, nós podemos aprender com a experiência de Abraão de que Deus requer um relacionamento pessoal conosco. Ele nos conhece individualmente, conhece nossas necessidades e desafios, nossos limites. E assim, Deus está pronto para nos ajudar. Ele promete nos acompanhar, nos guiar no caminho que Ele propõe para a nossa vida. Assim, Ele tem planos para nós. E nós podemos confiar plenamente de que, apesar de toda a nossa fraqueza humana, nós podemos ter acesso ao trono do Pai Celestial. Nós podemos ter a certeza que Deus, se possuirmos a fé de Abraão, será o nosso escudo e fortaleza. A segunda promessa que estudamos na lição desta semana foi a promessa feita por Deus a Abraão da vinda de um Salvador, de um Messias. No capítulo 12, verso 3, Deus diz a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a promessa da vinda do Salvador sempre foi a principal de todas as promessas feitas à humanidade. Todas as demais promessas estão centralizadas nesta promessa. Quando Adão e Eva caíram em pecado, o Senhor lhes prometeu que nasceria da descendência da mulher um homem que iria destruir o domínio de Satanás e restaurar todas as coisas. Iria morrer por eles, iria salvá-los. Assim, Deus apresentou no início da história do mundo o plano da salvação. O Novo Testamento nos diz que o concerto, a aliança de salvação, por parte de Deus, ela é eterna. Diz o apóstolo São Paulo que ela foi estabelecida na eternidade, antes da criação do mundo. E que Cristo é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Todo o Novo Testamento nos diz que Deus estabeleceu um plano para nos salvar e todas as demais promessas de Deus
feitas ao ser humano, de todas elas, esta é a mais duradoura e a principal. É esta promessa que faz todos os demais terem validade. A promessa de Cristo como nosso Salvador. Ou seja, Deus prometeu a Abraão que da sua descendência nasceria o Messias. Isso foi cumprido quando Cristo veio a essa terra. Cristo cumpriu, Cristo foi o meio pelo qual as obrigações de Deus na aliança foram cumpridas. Em sua carta aos Romanos, o apóstolo São Paulo nos diz, nós nos lembramos disso, de que a aliança de Deus com Abraão, na verdade, é uma aliança com toda a humanidade por meio de Abraão. Porque Deus disse a ele, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O povo de Israel seria um instrumento nas mãos de Deus para a evangelização de todos os povos, porque dele viria o Messias. Todos, judeus, gentios, unidos em Cristo, seriam considerados família de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O povo de Israel seria descendência de Abraão segundo a carne. As outras nações seriam descendentes de Abraão segundo a fé. Hoje, assim, por mais difícil que seja a condição da humanidade, de todos nós, o futuro será brilhante. Essa é a promessa de Deus para aquele que ama a Deus e aceita Cristo como seu Salvador, como Senhor da sua vida. A terceira promessa que nós estudamos essa semana está em Gênesis capítulo 2, verso 2. E Deus diz a Abraão, de ti farei uma grande nação. Deus avisou Abraão no capítulo 15 de que ele não veria isso em vida, porque a sua descendência seria levada cativa para o Egito, e eles retornariam depois para a terra de Canaã, quando se tornaria uma grande nação. A partir do livro de Êxodo, nós percebemos que Deus tomou um conjunto de providências para que se tornasse realidade esse seu plano, cumprido através do povo de Israel. Após saírem do Egito, durante 40 anos no deserto, Deus concedeu-lhe leis civis, sociais, leis sobre propriedade, sobre herança, sobre casamento, relações sociais, saúde, higiene, educação, finanças. Leis que tornariam o povo de Deus mais felizes e saudáveis, mais inteligentes e desenvolvidos, como um exemplo para as outras nações de que compensa servir ao Senhor Deus. Deus queria que eles fossem um povo peculiar de propriedade exclusiva sua. Mas o objetivo não é que houvesse uma exclusividade étnico-racial. Não. Acima de tudo, o que o Senhor desejava é ter uma nação santa, com um caráter santo, um estilo de vida sob orientação de Deus. Assim o Senhor lhes concedeu os 10 mandamentos. O Senhor mandou que eles construíssem um santuário e estabeleceu um sistema de culto, mediante o qual a vinda futura do Messias pudesse ser prefigurada. Desse modo, Deus não desejava que eles vivessem apenas em exclusivismo religioso. Não. Deus queria que eles fossem uma luz para o mundo. Que outros povos, ao olharem para a nação de Israel, pudessem crer, pudessem ser atraídas para o Senhor e pudessem ser por ele salvas, preparadas para a vinda do Messias. O Novo Testamento nos diz que o Israel espiritual de Deus, a igreja, ela deve ser uma luz para o mundo. Tem a oportunidade e tem o privilégio de ser um povo com uma missão, com um propósito, de manifestar ao mundo o caráter de Cristo, revelar a sua vinda e o seu reino. É por isso que Cristo prometeu, eis que eu estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. A quarta promessa que estudamos essa semana foi, Deus diz a Abraão, eu te engrandecerei o nome. Que significado tinha essa promessa para Abraão? Te engrandecerei o nome. Ele era um homem rico e importante, lá em Ur dos Caldeus, também uma cidade rica e importante do seu tempo. Mas agora Deus lhe diz, você deve deixar a posição que tem em sua terra natal e vai andar em minha companhia para o lugar que eu te mostrarei. A grandeza segundo Deus é diferente da grandeza segundo o homem.
A grandeza segundo Deus implicava em que Abraão devia andar primeiro na presença de Deus. Deus diz: anda na minha presença. Essa nova grandeza dependia da sua comunhão com o Senhor. E Deus diz: guarde o caminho do Senhor, pratique a justiça e o juízo. Segundo, Abraão precisava de compartilhar as bênçãos recebidas. Eu te abençoarei e você deve ser uma bênção para os outros. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Abraão necessitava, para ser grande, de exercer fé, confiar totalmente no Senhor. E por fim, Deus lhe pediu que ele oferecesse o seu filho em sacrifício. Por isso Abraão é chamado o pai da fé, porque ele se colocou totalmente nas mãos de Deus. E essa é a verdadeira grandeza para o ser humano. A lição dessa semana destaca que o homem se torna grande aos olhos de Deus pelo seu caráter, fé, humildade, obediência e amor aos outros. Enfim, na lição dessa semana nós aprendemos que Deus quer estabelecer uma aliança individual comigo e com você. Se nós tivermos a fé de Abraão, o Deus de Abraão será o nosso escudo e fortaleza. Não importa a crise pela qual estejamos passando, Ele nos abraçará como filhos da promessa, se nós confiarmos nele, e caminhará ao nosso lado. Ele promete nos perdoar, nos livrar do domínio do pecado, e qualquer que seja a nossa situação, Ele promete mudar tudo ao nosso redor. Assim, é que Deus quer manifestar o seu caráter, ser glorificado através de nossa vida nesse mundo de pecado. Lembremos de que Abraão aguardava a cidade da qual Deus é o arquiteto e fundador. Se você e eu tivermos a fé de Abraão, como filhos da promessa, nós também caminharemos para lá. Que essa seja a minha e a sua realidade.